Olá pessoas, aqui quem vos fala novamente é Black Soul e a gente vai estar aqui para fazer uma edição mini do Gacha Assault, digamos assim. Temos um ticket de 3 estrelas seasonal garantido para usar, né? E temos IDs novos para fazer uma pequena análise, já que eu curti um pouco fazer vídeo assim. Independente se alguém ou não vai assistir os vídeos, isso é outra história, né? Vídeo assim já tem muitos. Para quem já é fã de Limbus Company, a gente está tendo o nosso arco de popularidade como uma comunidade recentemente, se bem que nós estamos sendo comparados a os mesmos níveis de chatice que um fã ávido de Jojo durante 2016, né, e 2018. Mas o que importa aqui é o Sal. A gente quer muito ver esse Sal porque a gente acaba de ter a atualização nova da história, o último evento que nós vamos ter durante a Season 5, antes da gente ir para a Season 6, Canto 8, que vai ser um canto deste bonito que está tendo todos os seus erros e IDs em Rate Up, que é o Honglu, né? Na parte da história em que nós estamos, nós finalmente chegamos a H-Corp, e a gente vai estar resolvendo uma situação lá com os Sweepers, né? Mas vamos ao que interessa, vamos ao Sal. Eu tenho esse ticket guardado graças ao sistema de conquistas que nós temos da Mirror Dungeon, né? Com a atualização que a gente teve de Mirror Dungeon. E a gente vai estar aqui tentando pegar essa Ryosho nova que saiu com esse ticket, né? A gente vai descobrir se eu vou ficar no Sal ou se eu vou dar uma sorte absurda. Porque antes de rodar, eu queria dar aqui um pouquinho de contexto. Todos os tickets até então de 3 estrelas seasonal garantido que eu rodei nessa season me garantiram um ID que eu não tinha. O mais engraçado aqui foi justamente como isso aconteceu, principalmente a última vez, onde eu só tinha uma chance de pegar um ID que eu não tinha da season, que era esta Faust aqui. O resto eu já tinha tudo. A possibilidade de eu quebrar a cara era muito alta, né? Na época esse Gregor aqui ainda não tinha sido lançado. Ele foi a nossa recompensa do último Gacha Assault, né? Mas eu tinha dado uma sorte muito absurda, com chances muito baixas de pegar essa bonita aqui. Isso porque o primeiro ticket da Season também, eu tava mais ou menos nessa mesma situação. Onde com aquele ticket, não me lembro quem foi, mas acredito eu que talvez tenha sido essa Don Quixote aqui, a manager de La Mancha Land, que eu consegui pegar também com um ticket de 3 estrelas garantido da Season, né? Foi novamente uma daquelas situações que eu dei muita sorte. Se não foi ela, talvez tenha sido esse Merceau aqui. Na verdade, lembrando agora, provavelmente foi o Merceau do Sync Association, né? Que eu não tinha ele porque eu não rodei no banner dele no início da Season. Mas chega de enrolação, vamos para o sofrimento, né? Tem gente aqui nesse mundo que adora ver os outros sofrerem e eu sou obrigado a dizer, é muito engraçado. Mas depende de que tipo de sofrimento nós estamos falando. Se é gambling, então sim, é muito legal ver os outros perderem uma aposta. Então, vamos lá. Let's go gambling! Veja brilhar dourado. Oh meu Deus, com certeza não vai vir um 3 estrelas aqui. Não, imagina. Finalmente quebrei a cara. Vai compensar os 50 shards dele que eu acabei de usar hoje, antes mesmo de gravar esse vídeo, para botar ele em Uptime 4. Justo. O mundo está em paz. Nós perdemos finalmente. Não tem uma season que não passe onde eu não pegue alguma coisa repetida com um ticket desses garantido. Então, beleza. Vamos para a nossa análise de IDs. Começando pelo prato principal, como vocês podem ver aqui. Acabou de lançar 2 suportes incríveis de ruptura e vamos começar pela melhor deles, que é a Ryosho com seu novo ID, que ela estava precisando muito de um novo ID. Reisho Pack Mao Branch Ryosho. Um ID de suporte de ruptura, que a gente estava precisando muito, com ruptura em todas as suas skills, obviamente, potency e count também. Temos aqui um ID que consegue ser até que bem positivo com a sua aplicação de rupture count.
E felizmente, tanto ela como a outras que nós vamos analisar, não vem com aquela coleirinha que botaram em alguns IDs de ruptura no início dessa season. Não, elas podem aplicar o tanto de potency e count que elas quiserem, sem ter as skills delas modificadas. Então vamos ao que interessa. Primeira skill, Blink Step. É aquele padrão que a gente já conhece desde mais ou menos meados da Season 3, em transição para a Season 4, né? A famosa Skill 1, 2 moedas e o valor total dela sem condicionais sendo 11, né? A gente tem aqui com o Blink Step dela 2 condicionais de Coin Power. A gente ganha Coin Power mais 1 se a Ryosho ela for mais rápida que o alvo em pelo menos 3 ou mais de diferença. E ela ganha Coin Power mais 1. E ao usar essa skill, se o alvo ele tiver 4 ou mais de ruptura, que é uma condicional muito fácil, ela também vai estar ganhando Coin Power mais 1, fazendo com que essa skill chegue até 15, do que é muito bom. Se ela ganhar um Clash, ela vai infligir mais 1 de Rupture Count. A primeira moeda vai infligir só ruptura, a segunda moeda vai infligir 1 de Rupture Count, fazendo ela ser positiva nessa skill. E se ela tiver 10 ou mais de velocidade, né, ela vai reusar essa última moeda aqui mais uma vez por skill, né? Então ela pode infligir, digamos assim, já que é a segunda moeda que vai estar sendo reusada, até 3 de Rupture Count com essa skill, fazendo essa skill ser muito positiva. E claro, a ressonância dela é de Lust. A próxima skill, que era o que estava precisando para time de ruptura, né, já que ruptura estava muito mal, porque Deviant Association, os 2 IDs que a gente tem, eles são bons, mas ficam pouco tempo em batalha. E o Merceau do Sync Association, que a gente ganhou no início dessa season, ele é melhor em times de poise do que de ruptura, né? E os outros 2 IDs de ruptura que a gente ainda pegou nessa season entre os 3 estrelas servem mais para times de bleed, já que estamos falando da Rodion, princesa de Lamantia Land, e o Gregor, o pastor de Lamantia Land, né? Que são híbridos de bleed e ruptura, mas eles funcionam mais em bleed. E a gente teve o ID de 2 estrelas do Hong Lu, que é o caçador, né, do Feng Hunt. Que ele até que é decente, mas ele é especialmente efetivo nos packs de Mirror Dungeon, ou se você está fazendo a história da Don Quixote contra os Blood Fiends e Blood Bags, né? Então vamos aqui para a segunda skill, Gluttony, que skill 2 de Gluttony era uma coisa que estava meio que em falta nos IDs antigos, né? Então nós temos aqui As Riften, né? Assim como escrito, é uma skill 2 de ruptura, que também tem boas condicionais. O seu valor base de roll vai ser 16, do que é um número mínimo, mas que é decente para skill 2, né? Nos seus valores. E aqui, novamente, ela vai ter várias condicionais, mexendo com o fato dela ter que ser mais rápida do que o alvo, e o alvo estar com ruptura. O primeiro efeito, o efeito que sim está mais para um efeito passivo da skill, é: se a unidade for mais rápida que o alvo, ela vai dar de dano a diferença de velocidade vezes a potência de ruptura no alvo em porcentagem. E ela vai dar esse dano a mais e um máximo de 50% de dano que ela consegue ter com essa skill. E aqui a outra passiva é: se a unidade tiver uma velocidade maior, no caso maior do que o alvo, desde que a diferença seja de 3 ou mais, Coin Power mais 1. E ao usar a skill, se o alvo tiver 4 ou mais de ruptura, Coin Power mais 1 também. Então isso faz com que essa skill aqui, ela pegue 16, né, 8 com 8, 16, só de Coin Power, e com 4 aqui do Base Power chega a 20, do que 20 numa skill 2 tem se tornado quase que um padrão ultimamente, mas ainda assim é um número bem alto para uma skill 2, né? Ao usar essa skill, ela ganha mais 2 de haste, uma vez ao turno, né? Fazendo com que no próximo turno ela já tenha bem mais velocidade. Lembrando que o speed range dela é muito bom, de 4 a 7 que ela pode rolar naturalmente, com isso daqui fazendo com que a velocidade dela chegue a valores bem mais altos, né? Do que complementa com a skill 1 e todo o kit dela.
E ao vencer um Clash, novamente ela tem o efeito de infligir 1 de Rupture Count. A primeira moeda da skill, ela vai infligir 1 de ruptura, e se ela tiver 10 ou mais de velocidade, ela vai infligir mais 1 de Rupture Count, fazendo novamente com que a skill seja positiva. A segunda skill, já com uma outra condicional de velocidade, se ela tiver 10 ou mais de velocidade, vai dar 30% a mais de dano e inflige ruptura. Lembrando que se você está jogando com times de ruptura no Mirror Dungeon, é muito fácil de pegar essas condicionais de velocidade, tá? Por causa do Eagle Gift inicial, o Tier 2 que você pode escolher lá, né, entre os Eagle Gifts iniciais, que são as lâmpadas fluorescentes daquele inimigo do Blind Obsession, né, que é um Eagle Gift de Tier 2 de ruptura que pode receber upgrades com você usando custo, que desde que o inimigo tenha ruptura nele, só de ruptura existir no teu alvo, tu vai estar ganhando muito haste, né, e você vai estar ganhando damage up. Então aquele Eagle Gift é muito bom. E você pode já começar a sua run com ele. Então você já sabe muito bem que Eagle Gift sempre usar com essa Ryosho aqui e com outros que a gente vai estar abordando mais tarde. Agora nós vamos para a skill 3 de Pride. 3 moedas. I'll gut you with a curse engraved blade, né? Eu vou esviscerar você com uma lâmina engravada com maldição. Nome bem Ed. Para nossa Ed Queen, Ed Lord Ryosho, faz muito sentido. E novamente nós temos aqui uma skill 3 bem bacana para ela estar usando, né? Tanto que ela é bem parecida com a Otis, a única diferença marcante nela sendo a skill 1. Mas nós temos aqui uma skill 3 que tem o valor padrão de Clash total dela de 17, né? 3 vezes o 4 aqui, 12 com 5, 17. E nós vamos agora para as condicionais dessa skill, né? Porque, como eu tinha mencionado um tempo atrás, ela e a Otis Nova são excelentes suportes para times de ruptura, mas principalmente por questão de clash. Elas vão clashar muito bem com todas as skills delas, mas principalmente a skill 3 delas. Porque vamos começar com essa parede de texto, que vai ser essas condicionais, porque vai ter muita coisa pra gente falar aqui. Primeiro de tudo, vamos começar pelo simples, que é simples, né? As suas condicionais antes mesmo da gente chegar nas passivas de uso da skill. A primeira passiva da skill, que é, novamente, se essa unidade de velocidade for mais rápida do que a do alvo, ela vai dar a diferença de velocidade vezes o Rupture Potency no alvo em porcentagem mais dano, com um máximo de 50%, né? Se a velocidade dessa unidade for mais rápida do que o alvo, ela vai ganhar Coin Power baseado na diferença de velocidade. E aqui vai ter Coin Power mais 1 para cada 2 de velocidade a mais que ela tiver de diferença do alvo, com cap de 2, né? Então ela vai ganhar no máximo aqui 2 de Coin Power para cada uma das moedas dessa skill, desde que ela tenha 2 pontos de diferença a mais de velocidade com o oponente. Então 4 de velocidade a mais com aquele Eagle Gift lá que eu mencionei, vai ser muito fácil de ela conseguir esses 2 de Coin Power com tranquilidade. E aqui vamos para o efeito de uso. Em uso, se o alvo tiver 15 ou mais de ruptura, ela vai ganhar Coin Power mais 1, fazendo 3 de Coin Power no total. Então antes da gente vir falar aqui de todo o resto curioso aqui, a gente tem uma skill 3, que com as suas condicionais, né, a gente vai ter 7 de Coin Power para cada moeda. 3 vezes 7 a gente tem 21, com 5, 26. Isso é um número muito alto para Clash com essa skill, né? Então imagina usar isso daqui na Mirror Dungeon usando os Eagle Gifts de ruptura que podem te ajudar, né? Ou até mesmo Eagle Gifts de Slash também, lembrando que todas as skills dessa Ryosho são de Slash, então ela vai se beneficiar também dos Eagle Gifts que beneficiam unidades com skill de Slash, né? Então isso já vai ser maravilhoso para o seu dano e para o seu clashing em geral. E a gente tem aqui agora uma coisa nova. Ao usar, ganha 3 Strider Mao, que a gente já vai explicar. O Strider Mao
a gente tem um stack máximo de 3, então a gente já ganha esse stack aqui só de usar a skill 3 de graça, que é, no final do turno, ela vai ganhar 5 de haste no próximo turno e vai reduzir o stack de Strider Mao em 1 no fim de turno. Ou seja, essa é a skill que vai fazer ela virar o coelho mais rápido de todos os coelhos. Até porque, se você reparar bem, são coelhos. Elas estão usando entidades Maos, né? Coelhos. A gente tem aqui novamente a condicional de ganhar um Clash, que para ela não vai ser muito problema, né? E dessa vez um pouco até mais forte, ela vai infligir 2 de Rupture Count com essa skill, né? E aí, primeira moeda, ela vai infligir 1 de Rupture Count e ela também vai infligir Deathrite Haste, um debuff no inimigo. E vamos ler esse debuff aqui. Que ele consegue ter um base stack de até 3 no máximo. E ele vai ter o seguinte efeito. Quando Ruptura é ativado ao acertar uma skill de ataque no alvo e você estiver com 10 ou mais de velocidade, você perde um stack e ganha 1 de Rupture Count. Quando o stack chegar a 0, vai tomar, o alvo vai tomar dano de Gluttony, ou seja, as skills verdinhas, igual a quantidade de Rupture Potency que o alvo tenha nele mesmo. Então, esse efeito expira. Claro, você não vai conseguir ganhar stacks adicionais dessa skill, uma vez que ela já foi ativada, né? Moeda 2, só um efeito simples de infligir um de ruptura. Moeda 3, com uma passiva aqui que é, se, novamente, 10 de velocidade ou mais 30% de dano. Vai estar infligindo 3 de ruptura, on hit. On hit também, se ela tiver 10 ou mais de velocidade, ela vai reusar esta moeda aqui, a moeda final, mais uma vez. E ao reusar essa moeda e ao acertar o inimigo, ela vai infligir novamente Deathrite Haste, né? Então vocês podem ver que com isso daqui ela vai estar explodindo o alvo de uma só vez com essa skill, muito boa. E aqui, a skill defensiva dela, que é um Clashable Counter, né? Strider Unleashed. Que a gente vai ter aqui um Clashable Counter, que também é o lugar onde ela vai ter um pouquinho de diferença em relação a ultis, né? Já que a ultis ela é gratuita do evento que está rolando no momento. Essa skill aqui tem como um Clash padrão 13, para ser um pouco melhor do que o Clash padrão da skill 1, que vai até 11, né, sem as condicionais. Isso daqui vai até 13 sem as condicionais. Agora, temos aqui Clashable Counter. No uso, ela vai ganhar 3 de Strider Mao. Então, é uma forma de você fazer ela ganhar haste o mais rápido possível, né, quando você começa uma partida. E aqui de novo, no uso, se essa unidade tiver uma velocidade mais rápida do que o alvo dela, ela vai ganhar Base Power, né, baseado na diferença de velocidade. Então vai ser Base Power mais 1 para cada 2 de velocidade que ela tiver a mais do que o alvo. Então 4 a mais de velocidade que o alvo na diferença de velocidade, ela vai ter mais 2 de Base Power, fazendo com que ela chegue a um número bacana com esse Clashable Counter, que novamente não vai ser difícil por causa desse efeito aqui maravilhoso do Strider Mao, né? E, claro, ela vai infligir 1 de Rupture Count com essa skill, fazendo com que o Clashable Counter dela seja positivo, né? Então nós vamos ter aí de números para ela com as condicionais de Base Power, né? Que ela ganha mais 1. De 13 vai até 15, então a skill 1 dela e o Clashable Counter podem ir até 15, né, de Clash total. Como vocês podem ver, essa Ryosho ela consegue ter muita aplicação de ruptura, e fazendo até com que a skill 3 dela seja positiva em Rupture Count, graças a esse debuff que ela vai infligir com a espada amaldiçoada dela, né? Que vai converter isso daqui em mais Rupture Count toda vez que ela perder um stack disso daqui. Então isso daqui vai explodir o inimigo com o dano de Gluttony, que é baseado nessa Sin Affinity,
E ainda vai deixar a skill positiva em Rupture Count, né? Maravilhosa. Agora vamos para as passivas dela. Heishou Mutation Mao. Desde que ela tenha 3 recursos de Gluttony, ela vai ativar a sua passiva, que é: se essa unidade tiver em Strider Mao, ela vai dar 5% a mais de dano, né? E se o alvo tiver Deathrite Haste, ela também vai dar mais 5% de dano. Como se ela já não tivesse o suficiente. A gente precisa de mais. E aqui é a passiva de suporte dela quando ela não está sendo usada em campo. Se bem que eu acho que você dificilmente vai estar usando isso daqui. A menos, claro, que você esteja fazendo solo de Mirror Dungeon. Aí acredito que isso daqui vai ser bem sólido. Se você tiver 5 recursos de Gluttony, você vai estar ativando essa passiva, que é: no fim de turno, o aliado mais rápido, ele ganha mais 2 de haste no próximo turno, né? Efeito simples, mas efeito muito bom e muito útil, né? Acredito que esse efeito aqui vai estar sendo muito bacana para usar em solos, né? Para você que curte fazer solo, esse efeito aqui pode ser muito útil. E um salvador de vidas, principalmente em lutas contra inimigos em batalhas focadas, né? Então nós analisamos aqui a nossa Ryosho. A sanidade dela vai ser o padrão de sempre, então não vamos perder tempo com isso. Vamos analisar aqui agora suas artes de Uptai. Nós temos aqui essa primeira arte, que é ela fumando seu cigarrinho, como sempre, aquele famoso câncerzinho de pulmão, né, gente? A minha opinião quanto a essas coisas é que cigarro é para os fracos, mas gosta quem quer, né? Só fique longe de mim. E tá aqui ela, com seus olhos vermelhos na escuridão, vigiando, observando alguma coisa na cidade, né? No caso, no distrito de H-Corp. E ela estando aqui no Backstreets, né? A arte muito bonita. E aqui a sua arte de Optai, que é ela olhando para baixo com seus olhos amarelos, devido à entidade que está ocupando ela para ela poder usar os seus poderes de coelhinho, porque olha aqui o rabinho de coelhinho de novo. E essas coisas no chapéu podem se comportar como orelhinhas caídas de coelho, né? Propriedade de coelho mesmo, ela só vai ter o rabinho e a velocidade absurda nas pernas. E ela tá aqui, meio debochada, olhando para o alvo que ela acabou de destruir. Então vamos agora analisar a nossa Ultis. Vamos aproveitar essa intro de evento que nós temos aqui, que sempre são muito bacanas de observar. Nós temos aqui nosso menino Dante, cabeça de relógio. A gente pode ver aqui os Sweepers e as suas lâminas sanguíneas com seu sangue corrosivo, né? Muita gente gosta dos Sweepers, principalmente vocês aí, as poucas pessoas que jogaram, tiveram coragem de jogar Library of Ruina e Lobotomy Corporation. Eles aparecem em todos os jogos, né? Vão estar tendo a sua aparência aqui também. E a gente pode ver aqui alguns dos assassinos de Mao que nós temos aqui, né? Assassinos não, eles estão mais para guardiões, né? E agora nós vamos aqui para as recompensas, que é onde vai estar o nosso ID de 3 estrelas, custando 1000 da currency de evento que a gente está tendo agora. E vamos ter aqui a nossa unidade gratuita, a Heishou Pack Mao Branch Ultis, né? Vamos começar aqui com as suas skills. Blink Step, né? Igual a Ryosho, o mesmo nome. As únicas diferenças vão ser aí a sua quantidade de Clash Power total com as suas skills, né? E as afinidades. Nós temos aqui uma skill 1 de Sloth, que ela chega a ter um total de 10 de Clash, um a menos, né, do que a nossa Ryosho. E com ações condicionais, né, se essa unidade for mais rápida do que o alvo por 3 ou mais, com Power mais 1, e se o alvo tiver 4 de ruptura, com Power mais 1, totalizando aí 14 na skill 1, né? Eu não curti muito que eles fizeram isso, né, que a Project Moon fez isso. E vocês vão ver que isso vai acontecer tanto na skill 1 dela, como na skill defensiva dela,
que é Clash Ball Counter também, que chega até um máximo de 14 também. Não curti que eles fizeram isso com a gente, mas paciência, ela é uma unidade gratuita e para uma unidade gratuita ela é muito boa, tá? Porque as únicas coisas de diferença em questão de poder que ela vai ter com a Ryoshi nova é só a skill 1 e a skill defensiva, tendo um pouquinho menos de clash total, mesmo com as condicionais. Mas de resto, elas são bem similares, né? Novamente, ID focado em ter uma velocidade bacana. O foco delas é de ter muita velocidade, ter muito dano extra, ter muito Rupture Count com as suas skills, né? Elas vão ter a mecânica de reuso nas skills, mas agora vamos analisar elas novamente. Aqui, a moeda 1 vai infligir 1 de ruptura, moeda 2 vai infligir ruptura e a condicional, se ela tiver 10 ou mais de velocidade, vai reusar essa moeda aqui uma vez por skill. Então a gente vem aqui para skill 2 de Gluttony novamente, para estar ajudando aí o time de ruptura a ter mais Gluttony disponível para fazer as suas ressonâncias, né? Aqui, se essa unidade for mais rápida do que o alvo, por 3 ou mais, Coin Power mais 1. No uso, se o alvo tiver 4 de ruptura ou mais, Coin Power mais 1, né? E ela tem uma condiçãozinha aqui bem única, que é se esse ataque for unopposed, ela inflige mais 1 de Rupture Count. É bem raro ver esse tipo de efeito aqui, talvez seja a primeira vez que a gente vê esse efeito aqui no jogo, né? Mas é um efeito interessante para estar usando. A gente vai ter aqui o roll padrão dessa skill sendo 6, 12, com mais 4 aqui a gente vai estar com 16, o padrão para as skills 2, né? Que a gente tem desde meados da Season 3. E com as condicionais de Coin Power 8, 16, com mais 4, 20, né? Igualzinho a Ryoshi em questão de Coin Power total, Clash Power total na skill. E aqui os efeitos das moedas, on hit, né? Vai infligir 1 de Rupture Count, on hit ela vai ganhar 1 de haste no próximo turno, e ela pode conseguir isso 2 vezes por turno, e com isso ela vai estar tendo aqui a skill 2, com 10 de velocidade ou mais, vai dar 30% mais de dano e ela vai infligir 1 de Rupture Count, né? Então, essa ultis aqui, como vocês podem ver, para conseguir esse efeito ativar 2 vezes por turno, você vai estar querendo usar ela entre a primeira, segunda ou terceira unidade nas batalhas para que ela possa ter mais de um slot de skill, porque se acontecer de ela usar 2 skill 2 ao mesmo tempo, ela vai estar conseguindo ganhar 2 de haste por turno, né? Então, usar a skill 2 uma única vez não vai ser o suficiente para ela tirar todo o proveito de haste que ela pode ganhar, né? Então aqui, skill 3, Curse Rate Butcher Blade. Aliás, eu esqueci de mencionar o nome dessa skill, Perforating Kill. Se bem que eu acho que isso daqui pode estar escrito errado, a Project Moon os probleminhas em traduzir em inglês, né? Porque isso daqui, talvez eles queiram dizer morte perfurante. Engraçado ter esse nome porque é uma skill de slash. Todas as skills aqui são de slash, né? Então não sei o que eles estavam querendo fazer com isso, mas tudo bem. Skill 3, Curse Rich Butcher Blade, né? Que seria a lâmina do carrasco com escrita amaldiçoada. Digamos assim, a gente pode traduzir dessa maneira, né? Aqui vamos ter a skill 3 dela, com o seu clash total sendo de 4, 8, 12, com 5, 17. Tal qual como a skill 3 da Ryoshi. E também tal qual como a skill 3 da Ryoshi, nós vamos ter condicionais e passivas bem semelhantes. Que aqui está. Se a unidade for mais rápida do que o alvo, ela vai dar um dano a diferença de velocidade vezes o Rupture Potency no alvo em porcentagem a mais de dano, ou seja, com um cap de 50% a mais de dano. Aqui a outra passiva dessa skill 3 é se essa unidade tiver a velocidade mais alta do que o alvo, ela vai ganhar Coin Power baseado na diferença de velocidade. E aqui, Coin Power mais 1
para cada 2 de diferença de velocidade com cap de 2, ou seja, 4 a mais de diferença de velocidade vai estar garantindo um Coin Power mais 2 para a skill 3. E aqui, o efeitos de uso. Em uso, se o alvo tiver 15 ou mais de ruptura, Coin Power mais 1. Então sim, tal qual como a Ryosho, essa skill 3 chega até 26 de Clash total, do que, como eu tinha mencionado, é excelente. No uso ela vai estar ganhando 3 stacks aqui de Strider Mao, que não vamos perder tempo explicando, né? Já sabe que é o ganho de haste absurdo. Novamente, o efeito dela, que é em ataque unopposed, ela vai infligir 2 de Rupture Count no oponente, né? E aqui a gente vai ter os efeitos das moedas dela, das coins. Moeda 1, on hit, inflige 1 de ruptura, inflige 1 de Death Stride haste. Moeda 2, on hit, inflige ruptura. Moeda 3 vai infligir ruptura on hit. E on hit, se ela tiver 10 ou mais de velocidade, ela vai reusar essa moeda uma vez. E é uma vez por skill. O efeito de reuso, on hit, vai infligir Death Right Haste, que é o debuff de estourar dano de Gluttony no oponente e converter esse debuff em Rupture Count, quando ele perde um stack, né? Clashable Counter, ele também vai ser um pouquinho nerfado, né? A gente vai ter aqui um Clashable Counter com um poder total sem condicionais de 12, né? Aqui no uso vai ganhar 3 stacks de Strider Mao, e no uso, se ela tiver a velocidade maior do que o oponente, ela vai ganhar Base Power baseado na diferença de velocidade. Então ela vai ganhar mais 1 de base Power para cada 2 de diferença de velocidade, fazendo que o máximo seja 2. Então de 12 ela vai ter 14 de Clash no Clashable Counter dela. E quando ela der um efeito de on hit com um Clashable Counter, ela inflige 1 de Rupture Count. Novamente, apesar dos pequenos nerfs por ela ser uma unidade gratuita de evento, né, um ID de 3 estrelas, ela ainda é excelente, né, bom speed range que ela tem. E agora a gente vai falar das passivas, né. Nós vamos ter aqui a passiva de mesmo nome que a Ryosho, nome compartilhado, que é Reisho Mutation Mao. A mesma coisa, você só precisa ter 3 Eagle Resources de Gluttony para ativar essa passiva, e que vai estar aqui se essa unidade tiver Strider Mao e se o alvo tiver Death Right Haste, ela vai dar 5% a mais de dano para cada stack que ela tiver de Strider Mao, fazendo com que ela tenha 15% a mais de dano, né? É um pouco mais específica as condições para ativação dessa passiva, mas o payoff é melhor, porque enquanto a Ryosho ela vai ter 10% a mais de dano, só que mais facilitado, né? No caso da Otis, ela especificamente vai precisar estar com Strider Mao e o alvo vai ter que estar com Death Right Haste, que só dá para fazer com skill 3, né? Mas pelo menos ela vai ter uma potência de dano a mais na passiva do que a Ryosho. E a passiva de suporte, a Husk of Hairs, que vai ser aqui por ressonância, essa passiva de suporte, né? Que desde que você faça uma ressonância de 3 skills de Gluttony, vai estar ativando essa passiva, que é um aliado com a velocidade mais alta. Quando ele estiver atacando o alvo com ruptura, ele vai dar 10% a mais de dano e ainda vai ganhar 1 de haste no próximo turno. Ela tem uma passiva de suporte muito boa, na minha opinião, porque 10% a mais de dano em todas as skills que o teu personagem tiver usando, desde que o alvo tenha ruptura, é insano, tá? E dá para usar isso sem necessariamente você tá fazendo solo com um ID que tenha Gluttony, né? Porque lembrando que isso ativa com ressonância e que ele especificamente seja um ID de ruptura. Não, lembrando que muitos dos Eagle Gifts de ruptura infligem ruptura de graça, né? Então você só vai se preocupar de estar usando um ID que tenha skill de Gluttony, preferencialmente skill 3, principalmente se você estiver fazendo uma solo run, não é? E o fato dela ainda te dar esse bônus de 10 de dano com um haste no próximo turno é simplesmente magnífico. Ela vai facilitar muito aí a sua vida, né?
E agora que nós terminamos de analisar as passivas, vamos para suas artes de Optai, né? Que na minha opinião, a Otis ela ficou bem bonita com as suas artes de Optai. Isso é, se o jogo colaborasse e me deixasse ver as artes de Optai dela. Infelizmente, parece que não está sendo o caso aqui. Ah, agora que foi. Sinto muito, gente. O Limbus Company às vezes é meio bugado. Essa manhã mesmo a gente teve uma compensação de 900 de Lunacy, porque eles tiveram que resolver muitas coisas. Pelo que eu já fiquei sabendo, tiveram que nerfar lutas que aconteceram agora na história. Então vamos ver aqui se vai permitir. Talvez eu espere um pouco. Pelo jeito tá bugado aqui, então sinto muito, gente. A gente só vai poder ver o que a gente tem aqui, né? Olha, até onde eu saiba, aqui ela tá novamente num prédio abandonado, onde ela acabou de fazer um serviço, ela tá saindo de lá, de ter acabado de fazer um serviço aqui, de lidar com possíveis ameaças ao Lorde dela. Novamente aqui, os olhos amarelos por conta da entidade. E aqui o bambu, né, o chapéu de bambu com as fitas lembrando as orelhas de um coelho, por conta da entidade que está habitando ela. E aqui a skill 3, bem louca, ela performando o ataque dela. Eu diria especificamente o ataque que ela faz na skill 3, que ela dá uma girada muito louca no ar. Então ela tá aqui deslacerando um alvo com a skill 3 dela nessa arte de Optai, né? Então assim, em conclusão, nós temos aqui um evento que eu ainda vou jogar a história, né? Infelizmente eu não acho que eu vou estar trazendo para vocês vídeo em cima da história. Eu gosto de aproveitar a história por conta própria, né? Quem sabe eu venha trazer um vídeo depois de já ter feito a história, fazendo farm daqui do evento e mostrando o chefe, né? Mas então, gente, nós temos aqui esses dois IDs maravilhosos de ruptura que a gente acabou de ter no jogo. Ambas as personagens são fantásticas e acredito eu, quero eu acreditar que esse ID seasonal da Ryosho venha a ser o último ID seasonal nessa season. Se a gente pegar mais alguma coisa seasonal nessa season 5, talvez seja um ego, porque a season vai estar acabando lá para meio de abril ainda, então dá tempo da Project Moon lançar coisas. Mas geralmente em final de season a Project Moon fica lançando IDs permanentes por aí, alguma coisa permanente. A única vez onde a Project Moon lançou alguma coisa seasonal bem no final da season foi na season 3 com o ego do tipo VAV do Gregor, né? Que aquilo ali pegou uma galera de surpresa, me pegou de surpresa, porque eu não tinha quase nada de shards pro Gregor, então eu fiquei no sal na season 3 e não peguei isso daqui. Mas de resto, é isso, pessoas. Aqui é o Black Soul. Eu agradeço para aqueles que assistem os meus vídeos por estarem acompanhando até aqui. Essa foi uma edição mini mesmo do Gacha Assault, juntamente de uma análise, né, do que os novos IDs que a gente tem são capazes de fazer, né? Elas salvaram a sociedade da ruptura. Ryosho, Otis, salvem a sociedade da ruptura, né? E de fato salvaram, né? São excelentes IDs assim no seu lançamento e elas vão envelhecer muito bem, na minha opinião. Então é isso, pessoas. Aqui é o Black Soul e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!